base nos 16 anos que a gente tem de experiência com o digital, que é uma trajetória aí que a gente já trabalhou com marcas, creators, influenciadores ao longo de todos esses anos. E a nossa base de formação é comunicação social, com especialização em relações públicas. E ao longo dos anos a gente veio se aprimorando aí, estudando comportamento humano, todos os parâmetros do digital, né, para poder realmente entregar o melhor conteúdo para você, que nesse momento a gente estaria tendo esse encontro. Então, para que esse encontro fosse o mais rico de conhecimento, de informação possível, nós fomos investindo em informações para que você tivesse esse conteúdo hoje. E por que você se tornaria um influenciador? Para que serve essa profissão, né? Por que eu vou me tornar um creator, um influenciador? É para você que já é um expert ou tem um talento especial e quer divulgar isso, quer comunicar isso para o mundo, quer agregar valor à sua profissão, você já tem a sua profissão e quer agregar valor a ela. Então, é um ponto interessante para quem está buscando isso, para quem quer investir na marca pessoal, para quem, às vezes, quer trabalhar o seu próprio negócio, então quer posicionar o seu negócio. Então, você precisa se posicionar como autoridade também. Então, é um produto interessante para você que está buscando se aprimorar nesse sentido. Também para você que busca aumentar a sua renda, ter uma renda extra, vinda de um produto digital ou de parcerias, comunicar o seu estilo de vida. O propósito, você tem um propósito, você quer comunicar ele, você quer expandir o alcance de um propósito que você já tem na sua vida. E também para quem quer deixar o CLT, quem quer largar, quem quer deixar o emprego e busca uma outra forma de viver, não é mesmo? Então, é um empreendedorismo digital. A carreira dentro da influência digital, dentro da Creator Economy, é para quem busca o empreendedorismo digital, porque você vai viver do seu próprio conhecimento, da sua própria bagagem, do seu próprio capital social, da sua própria moeda social. Esse curso ele foi pensado dentro de uma metodologia que a gente trabalha, da identidade, imagem e reputação, que vocês vão conhecer melhor. E ao longo dessa trajetória aqui, nós vamos falar de monetização, nós vamos falar de criação de conteúdo. Então, é interessante que você siga as aulas de uma maneira sequencial, para que você não perca o raciocínio, você tenha em base aí todo o conhecimento empilhado que a gente está trazendo para você. Mas, Aline, de onde surgiu toda essa história do marketing de influência, da Creator Economy? Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, nós somos influenciadores e influenciáveis por natureza. E no século XIX, lá, as marcas já percebendo isso, né? Teve uma ex-escrava, que o nome dela era Nancy Green, que ela foi utilizada para estampar as embalagens de uma massa de panquecas. E aquele endosso, né, aquela política de porta-voz, de utilizar ela na estampa daquela embalagem, gerou tanta identificação com a dona de casa, com as pessoas que consumiam aquele produto, que vendeu 50 mil massas de panqueca. Então, literalmente viralizou o produto. E a partir disso, as marcas começaram a utilizar a política de porta-vozes, entendendo que é o fluxo de duas etapas na comunicação. Se eu atinjo essa pessoa aqui, que tem muito mais poder de influência sobre essa massa crítica do que eu vou automaticamente influenciar o comportamento delas. Ou seja, por exemplo, se a Bombril vai lá e faz uma comunicação, uma publicidade na televisão, que era ainda o meio, né? Falando, compre Bombril, qual vai ter mais influência, qual vai ter mais persuasão? A Bombril falando isso, ou utilizar o Carlos Moreno, que era aquele garoto propaganda da Bombril, e utilizar todo um contexto de comédia, de ironia, de humor que eles utilizaram. Claro que era utilizar o Carlos Moreno, criar o endosso, criar a política de porta-vozes. Então, você atinge essa pessoa para que essa pessoa possa atingir aqueles receptores da mensagem ali. Então, as marcas, percebendo isso, começaram a utilizar celebridades, personalidades públicas em suas comunicações. E aí a gente chegou na fase atual da influência,
que na verdade, em 2008 foi a era dos blogs. Nós trabalhamos em 2009. Em 2009, a gente começou a trabalhar com o blog da Tássia, na época, mas em 2008 eu já trabalhava dentro de uma empresa de telecom que já fazia essa comunicação com blogueiros. Então, é uma era que começou a movimentar mais para o meio da internet. E aí, depois, vocês conhecem toda a história. 2020, que foi a pandemia, teve a explosão, principalmente do TikTok aí. Ficou conhecido também muita era das dancinhas, né? Então, inclusive, estereotipou muito o TikTok como uma ferramenta de dancinhas, e que, na verdade, ele hoje é muito mais do que isso. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o influenciador, ele existe desde a criação do homem. Um influencia o outro. Então, vamos falar da criação do homem. A partir do momento que o homem começou a viver em sociedade, um influencia o comportamento do outro. Você influencia o comportamento da sua família dentro de casa. A questão da internet é que proliferou, aumentou o alcance. Então, quanto mais pessoas nós podemos influenciar, maior é o alcance, a disseminação de mensagens, seja elas de publicidade. As marcas, entendendo isso, elas começam a utilizar esses porta-vozes para alcançar mais pessoas. E nós podemos fazer isso também com causas sociais. Problemas ambientais podem ter agora um número maior de ativistas, de pessoas que adotam essas causas, porque tem esse alcance, essa ressonância aí. Enfim, nós podemos utilizar a influência não só para causas publicitárias, não só para o mercado, falando de monetização, mas também para uma influência do bem, que é o que nós pregamos, nós acreditamos. Nós podemos utilizar a nossa influência, a influência digital, para promover mensagens que promovam impacto positivo no meio. A área de influência, o mercado de influência, ele tem sido estudado em profundidade na parte digital de uma maneira mais recente. Mas existem algumas linhas de estudo e literaturas que trazem algumas classificações. A primeira delas é baseada em quantidade, em que você tem os mega influenciadores, que são influenciadores que têm acima de 1 milhão de seguidores. Tem os macro influenciadores, que têm de 500 mil a 1 milhão de seguidores. Os intermediários, que têm cerca de 100 mil a 500 mil seguidores. Os micro-influenciadores, que têm de 10 mil a 100 mil seguidores. E os nano-influenciadores, que têm menos de 10 mil. E aí a gente vai falando cada vez mais de nicho. E por isso vieram tantas informações de nicho que a gente tem falado atualmente. Mas assim, em termos de opinião mesmo, de opinião dentro de expert, o número, essa é uma nomenclatura, eu vou querer um macro influenciador, vou querer um nano influenciador, é uma nomenclatura comum quando se quer se restringir apenas à quantidade de seguidores. E a gente sabe que cada vez menos a quantidade de seguidores importa no momento de selecionar um influenciador. Porque você você determina a seleção de um influenciador de acordo com o fit que tem com a marca, com a credibilidade que ele tem no mercado, com a reputação. Então, assim, são critérios que a gente vai ver que, à medida do tempo, eles vão sendo cada vez mais afunilados, porque, como eu disse, essa é uma área que é recente, são recentes os estudos e a formalização de tudo que se vê a respeito. Existe outra classificação também, que é baseada no perfil de conteúdo que esse influenciador comunica, que é baseado nos criadores de conteúdo e nos livecasters. O criador de conteúdo, ele movimenta uma plataforma mesmo, ele tem realmente essa base, já o livecaster, ele compartilha mais o estilo de vida dele. Você precisa ser uma coisa ou outra? Não necessariamente, você pode ser um mix. Você pode pegar, percorrer um pouco de cada mundo ali e fazer o seu mix autêntico. Dentro de criadores de conteúdo, existem os blogueiros, os vloggers, os experts, que é uma pessoa que já tem uma base de conteúdo, uma linha, um nicho específico dentro de fitness, finanças, exemplo.
Os blogueiros ali, eles têm geralmente um blog mesmo, uma página, um site, em que eles compartilham seus textos, reflexões. Os vloggers, eles têm, geralmente são influenciadores do YouTube, né, ou outra plataforma de vídeo. E tem os animais, bebês, memes, que são perfis ali de uma persona que geralmente alguém alimenta de conteúdo fixo. Dentro de Lifecasters, nós temos pessoas que compartilham algo da sua vida, que compartilham seu estilo de vida, e dentro do seu contexto ali, da sua realidade. Então, a gente tem os talentos especiais. Os talentos especiais são geralmente pessoas, chefes de cozinha, dançarinos, comediantes, que eles têm uma linha ali, um talento que eles comunicam, e eles baseiam o conteúdo deles com essa habilidade. Então, as pessoas que seguem ali esse perfil, elas querem desenvolver uma habilidade semelhante. Outro ponto também são os empreendedores, que eles têm algum serviço para vender, eles têm algum produto, alguma coisa nesse sentido. Nós temos também aqueles perfis de vida perfeita, que são aqueles perfis que a gente enche os olhos, assim, mas que trabalham um público aspiracional. Então, mexe com sonhos, a pessoa, esse aqui é meu sonho, eu queria chegar nesse patamar. Então, a pessoa mexe muito com essa categoria, é realmente vida perfeita. Existem os notáveis, que são empresários, ou algum político, algum ativista que é notável em alguma área, e as pessoas reais. Nós temos muitos perfis de nano-influenciadores que são pessoas reais, pessoas do dia a dia, pessoas comuns, que sempre são perfis que têm muita ascensão e que é o que as pessoas geram muita identificação e gostam de seguir. Essa também classificação entre criadores de conteúdo e lifecasters é uma abordagem que hoje a gente, olhando a Creator Economy na dimensão que ela já atinge, que é essa economia de criadores de conteúdo, né? Que é tão abrangente que você tem desde o infoprodutor, até o filmmaker, a modelo, o roteirista, o copywriter. É muito restrito pensar numa divisão dessa. Eu vou compartilhar com vocês agora a classificação que eu acredito que é a mais relevante para o universo de influência que a gente está lidando. Vamos começar com os top celebridades. O que são os top celebridades? São pessoas que têm um alcance e uma ressonância alta, mas que possuem uma relevância baixa. De fato, aquelas pessoas que falam de diversos assuntos, mas de uma maneira superficial, mas que conseguem agradar a todos. Então, realmente, são as pessoas famosas. Nós temos também o fit celebridade. O que é o fit celebridade? É aquela pessoa que ela tem um bom alcance, um alto alcance, ressonância e relevância altos também. Então, geralmente aquele perfil ideal que as marcas amam se relacionar, porque elas conseguem alcançar muita gente, falar com autoridade no meio dessas pessoas. Então, assim, é o mundo ideal que as pessoas gostariam de se posicionar, mas pensando o seguinte, a gente precisa de ter autoridade, a gente precisa alcançar um número bom de pessoas e a gente precisa que as nossas mensagens sejam disseminadas por essas pessoas. Já o perfil autoridade é como o próprio nome diz, ele pode ter às vezes um alcance menor, ele pode ter um alcance baixo, mas ele tem uma alta relevância, uma alta ressonância. Ele é ouvido com respeito por aquela localidade ou por aquele nicho. Então, quando você quer ter um aprofundamento na conversa, você quer, por exemplo, você quer falar com esportistas, sobre um suplemento agora que foi desenvolvido exatamente para essa classe de pessoas, é interessante você utilizar alguém que é autoridade na área. Existe também o ecossistema, que são influenciadores de nicho, mas que se agrupados, eles se agrupam dentro de um mesmo segmento. Então, por exemplo, as marcas que querem comunicar com empreendedores, elas vão falar com os influenciadores ali que eles têm uma ressonância média, um alcance muito baixo, mas uma relevância alta dentro daquele nicho. Então, eu vou falar com um nicho de empreendedores. Então, eu vou falar com vários influenciadores do ecossistema de empreendedorismo.
ou de decoração, ou de games. Então, existem vários pequenos influenciadores ali, mas que juntos eles têm uma ressonância média para alta e uma relevância alta dentro daquele segmento. Outro tipo de influenciador é o trendsetter, que ele está sempre à frente, ele sempre traz a sua visão à frente dos outros. E é um tipo de estratégia que as marcas podem utilizar para fixar seus valores. São influenciadores que geralmente eles têm essa visão à frente do tempo, mas eles costumam se associar a marcas só que eles têm um fit de valores. Eles são mais seletivos, eles sempre estão à frente de causas e movimentos sociais ou não. Você tem também o jornalista, que ele pode ter um alto alcance, mas a ressonância e a relevância vai depender do quanto a comunidade dele é engajada. Ele pode estar trabalhando para alguns veículos, estar relacionado a eles ou não, mas é uma categoria que existe dentro da comunicação também. E por fim, não menos importante, o público interno. O público interno para as empresas, ele é um dos principais públicos a serem identificados e levados em consideração no meio de influência. Você pode construir toda a sua plataforma de influência digital baseada no seu público interno, porque ele é o principal porta-voz da sua empresa. Se o seu público interno comunica bem sobre a sua empresa, todo o mercado vai ter uma visão positiva do seu posicionamento. Essa primeira parte foi o intuito de fazer um panorama geral do que é esse mercado de influência. E hoje nós vamos falar, eu quero trazer um vocabulário um pouco mais ampliado para vocês. Vamos deixar de falar de marketing de influência, do mercado de influência, para falar da creator economy. Porque a creator economy, ela não é a evolução do marketing de influência. Ela é uma economia que ela engloba muito mais. Porque vamos pensar que o marketing de influência era a economia entre o influenciador, ali o agenciador, o assessor e as marcas. Então vamos falar exatamente que a gente está falando de publi, das parcerias pagas ou não. Então a gente tinha dois interlocutores basicamente nesse mercado. A creator economy não. A creator economy, e ela é muito mais inclusiva, ela pode envolver você, empreendedor, ela pode envolver você, criador de conteúdo, ela pode envolver você, infoprodutor, lançador, estrategista digital, filmmaker, fotógrafo, copywriter. Então vamos pensar na creator economy, que é toda a economia criativa em volta do criador de conteúdo. Que é esse passo que nós estamos vivendo hoje. E que é uma indústria que movimentou 250 bilhões de dólares em 2023 e tende a movimentar até 470 bilhões de dólares até 2027. Então é um número exorbitante, existe muito dinheiro e não só valor econômico a ser movimentado nessa economia, mas um valor intangível também, que é o valor das causas, o valor da influência do bem, que é esse movimento que a gente acredita. Dentro dessa economia do criador, dentro desse alcance, dessa ressonância, dessa relevância que a gente tem no digital, nós podemos movimentar muito material positivo, muito material de valor, muito conteúdo que agregue na vida das pessoas. E é sobre essa visão. Vamos pensar além de quantidade, pensar em qualidade também. Vamos pensar no coletivo, vamos pensar em ir além do nosso próprio ego, além da fama, além do eu e ir para o nós. O que nós estamos fazendo para o mundo? Como que a gente está impactando a vivência da nossa próxima geração, das próximas gerações que virão ao mundo? Como que nós estamos gerando impacto positivo no meio que nós estamos? Peraí, a mensagem que eu estou disseminando hoje ali no Instagram, no YouTube, no TikTok, como que está fazendo bem para o próximo? Como que está ressoando para quem está me assistindo? Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse curso também. É sobre ir muito mais além do eu. E para ir além do eu preciso conhecer o eu também. Eu preciso saber quem sou eu, porque senão eu vou ficar na superficialidade. Eu não vou mergulhar e não vou conseguir ir na camada do outro, eu não vou conseguir furar a bolha
do outro também. Ele não vai deixar eu ter contato no íntimo dele. Então, você poderia estar consumindo um curso aí que estaria te falando diretamente quais são as formas de monetizar no digital, como você vai ganhar dinheiro no digital, como você vai faturar no digital, mas não é isso que a gente quer se propor aqui, porque o dinheiro é consequência. Você pode fazer um curso de filosofia, um curso de medicina, um curso de criação de conteúdo e continuar na superficialidade. A nossa provocação aqui é de ir além um pouco, é de mexer um pouco dentro desse eu aí, desse autoconsciente, para que nós possamos provocar uma mudança no mundo. Então, você está disposto a entrar nesse eu, nesse universo interno, para extrair o melhor para ir para o universo externo? É sobre essa jornada que eu te convido.